Meu Deus, meu Deus. Mas, Valdir, eu estava te ouvindo tudo, estava te ouvindo agora, mais recentemente, a questão desse projeto mais novo, mas continua. Eu não sei em que momento eu saí do ar, mas eu estava te ouvindo atentamente. Ah, bacana. Eu parei na questão, enquanto a gente estava falando da questão social, né, do projeto social. E Isso. aí, em seguida, quando o projeto, cada um foi cuidar das suas próprias vidas, né? A vida começou puxando a gente, o projeto teve que parar. Nós fundamos ainda a primeira escola de sanfona de oito baixos do Brasil, aqui em Caruaru, né? Que era lá, funcionava no projeto também da gente. E aí eu fui estudar psicopedagogia, porque eu comecei dando aulas numa escola que eu acabei abrindo depois de alguns anos, e eu comecei a receber alguns alunos com deficiência, né? Sobretudo alunos com TEA. E eu falei, caramba, não tenho condição de atender essa rapaziada, porque eu desconhecia, né? Eu não tinha conhecimento de causa para isso. E apesar de ter trabalhado 4 anos numa escola, aqui em Caruaru, no Colégio Interativo, e o colégio tinha já, na época que eu dava aula, já tinha esse olhar para a inclusão social, mas eram poucos alunos, um aluno com síndrome de Down, tinha uma aluna que tinha uma síndrome rara, mas eram pouquíssimos, assim, eu acho que eu dava aula a 3 alunos, mas não era uma coisa bem específica, né? E aí na escola comecei a dar aula de violão e tinha alguns alunos de bateria, de percussão que começaram a chegar. E aí fui estudar psicopedagogia e depois me chegou a musicoterapia, que aí me abraçou de uma forma assim avassaladora, né? Foi quem me tomou, porque aí eu comecei a ver a música com um outro olhar, né? A música que eu sempre tinha olhado com um olhar social e com um olhar muito mais cultural, eu acho, né? Assim, eu aliava muito a cultura e o social, mas quando a musicoterapia chegou na minha vida, chegou então uma outra área que eu só tinha participado como voluntário tocando em hospitais, né? E aí chegou a área da saúde, né? E aí foi um vislumbre, assim, foi algo que me tomou de uma forma gigantesca. E aí me dediquei nesses últimos 3 anos da minha vida para isso. E me formei esse ano, né, como musicoterapeuta, e já estou atuando, porque aí eu já vinha num processo de estudo e de estágios. E aí comecei a atuar em setembro desse ano. Então estou bem recém-formado aí, né? E acho que peguei um período bem interessante, porque esse ano, né, essa questão da pandemia e tudo mais, a gente pegou um período de muito aprendizado, né? Eu tenho visto não apenas, eu acho que sobretudo as famílias que chegam, né? E esse período aí que a gente não sabe se é um período pós-traumático ou se ainda é um período traumático. A gente saiu de uma pandemia que não acabou, né? Então a gente nem saiu. Então a minha história é essa, Evaldo. A minha história com a música é essa. De turnês pela Europa, né? Viajei por 15 países diferentes, tive a oportunidade de conhecer. Tem um disco lançado na Europa também, né? O disco Moleque da Rua Preta, que é um disco que foi lançado aqui no Brasil em 2003 e na Europa em 2006. Então tem um bocado de história boa. Meu amigo, veja, você é da Rua Preta, eu sou Sim, da Rua do Cafundó. Eu olha aí. nasci na Rua do Cafundó. Aliás, dos 5 filhos da minha mãe, eu fui o único que nasci em casa e nasci na Rua do Cafundó, número 21. Né? Olha aí. Nem museu pode ser, porque derrubaram tudo, agora é uma loja lá. Nem dá para ser museu, mas na Rua do Cafundó. E você sabe que essa nossa identidade caruaruense, ela é tão forte que quando eu morei 11 anos em Porto Alegre, e quando eu, lá em Porto Alegre, com saudade da terra, quando eu ia me apresentar num congresso, eu não dizia assim, eu sou Evaldo Melo e eu sou de Pernambuco. Não, eu dizia, eu sou Evaldo Melo e eu sou de Caruaru. Então, Caruaru é a minha grande identidade. Não é? Antes de ser brasileiro, antes de ser pernambucano, eu sou caruaruense. E não há a menor dúvida disso. Entende? Então, nesse sentido, essa raiz, quando você fala em Jacinto, eu vi Jacinto várias vezes na radiodifusora, se apresentando na radiodifusora, porque depois da Rua do Cafundó, nós fomos lá no nascedouro da Avenida Agamenon Magalhães, quando ainda era tudo terra, não tinha calçamento. O calçamento acabava lá no hospital, a própria rádio, depois é que o calçamento chegou até a rádio, e a nossa casa ficava depois. E eu ia muito no sábado às 11 horas para ouvir
os cantadores, os repentistas que estavam lá, e para ouvir também os grandes astros, como Jacinto Silva. E Jacinto ele, você sabe que ele foi cortador de cana, né? Jacinto foi cortador de cana. Né? Foi cortador de cana e eu acho que a grande imagem do coco pernambucano é Jacinto. Né? Embora tenha esses outros coco de raiz, que também a gente sempre sabe que tem Arco Verde, também tem em outros espaços. Mas veja, essa nossa ligação, né, umbilical com a nossa terra de origem, com a cultura da nossa terra de origem, né, que é com o forró, com o coco, não é, com as manifestações de Caruaru, eu acho que faz com que a gente tenha nesse apego e use a arte para ser instrumento de inserção social, para tirar mais da exclusão. Quando você me fala dessa experiência lá com os meninos que vocês começaram, me emociona muito, porque a arte é um espaço, é um caminho para você tirar pessoas, e principalmente crianças e adolescentes, da exclusão. Não é? Quer dizer, tem um cara chamado Elisaldo Carlini, ele morreu também o ano passado, esse ano. E ele fez um trabalho lá numa favela de São Paulo, numa comunidade de São Paulo, e ele viu que as crianças da comunidade tinham uma trajetória, né, dentro do tráfico, uma trajetória muito mais exitosa do que a trajetória dentro da vida normal. Então, o cara que nascia ali, se ele tivesse uma grande evolução na vida dele, ele ia terminar sendo porteiro, ele ia terminar sendo auxiliar de serviços gerais. Se ele fosse para o tráfico, com 12 anos ele era apontador, com 14 anos ele já estava cuidando de enrolando a droga, com 15 anos ele estava cuidando de um ponto, com 17 anos ele tinha dinheiro para comprar o tênis, para comprar tudo. Ele morria aos 18, aos 19 anos. Pois é. Essa coisa da morte que você estava falando, quando você falou, eu me lembrei da pesquisa de Carlini logo. Quer dizer, há uma trajetória de afirmação social através do tráfico que a exclusão social não permite que as classes menos favorecidas possam ter uma ascensão dentro da carreira normal do seu desenvolvimento. Então, a arte resgata isso. A arte inclui, a arte absolutamente tira da exclusão. Então, esse teu trabalho, que na verdade eu passei 11 anos fora de Caruaru, depois voltei e tenho estado em Recife, agora é que eu estou retornando a Caruaru com o espaço que a gente criou aí em Caruaru há 1 ano e meio atrás. Quer dizer, na verdade, a gente criou um espaço de acolhimento em saúde mental. E o espaço de acolhimento, para a gente, Valdir, é um espaço de ressignificação, como era o espaço lá com teus meninos. É de ressignificação. Ele vai ter uma experiência diferente. Ele não vai ser olhado como um dependente de drogas, ele não vai ser olhado como um depressivo. Quando as pessoas me perguntam, mas, doutor Evaldo, o senhor tem 49 anos de experiência, o senhor trabalha com drogas? Eu não trabalho com drogas, eu trabalho com gente. Eu trabalho com gente que usa droga, mas eu trabalho com gente. O meu trabalho é ajudar as pessoas a identificarem dentro delas o caminho da autonomia, o caminho do reencontro consigo mesmo. Então, isso é super bacana. Hoje eu tenho uma fala também, Valdir, em relação à música, quando as pessoas me dizem assim, Valdir, você trabalha com a música, que legal. Eu falo, não trabalho com a música, eu trabalho com experiências musicais. Experiências musicais. Porque as pessoas é que me trazem as experiências delas e a gente vai, e eu levo minhas experiências musicais também, a gente acaba construindo algo. E isso é fantástico, né? O que você traz aí para mim, desse teu espaço, é fantástico, porque esse é muito tênue, né, a linha que separa do que as pessoas chamam de saúde e o que não é saúde. É muito tênue essa linha, né? A gente está tão ali no fiozinho mesmo que a gente nem imagina, né? É porque, veja, as pessoas estão acostumadas a procurar médicos para que os médicos as curem, né? A ideia é eu vou buscar a cura no médico. E quando você chega no espaço, que nós chamamos de estação agreste, mas sabe por que estação, Valdir? Porque para a gente estação é um espaço de transição. As pessoas estão chegando de lugares diferentes naquela estação para encontrar e dirigir para outros caminhos, outros destinos. Essa é a nossa ideia. As pessoas chegam de lugares diferentes
vive aquela experiência naquela estação e vão seguir para caminhos diferentes. Esta é, para a gente, a experiência da ressignificação. Mas veja, as pessoas buscam o tratamento para que os médicos as curem. E a gente tem um tempo danado que a gente leva dizendo... Primeiro, a gente diz, não existe nenhuma medicação que vai permitir a experiência da tua vida que você não viveu. Não tente trocar a depressão por uma droga, não tente trocar a droga por uma outra droga. Não é na droga que vai estar a resposta. O que vai estar a resposta é quando você olhar mais para dentro de si e buscar a autonomia. Porque o contrário da dependência não é a abstinência. O contrário da dependência é a liberdade. O que a pessoa perde com a dependência é a liberdade de escolher. Eu já não escolho mais, eu já vou para a droga. Então, eu perdi a liberdade e a autonomia de escolher. E as pessoas, quando nos procuram a autonomia e a liberdade. Mas veja, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a música que tu acha que mais simboliza o teu trabalho? Mostra para a gente um pedacinho dessa música que para ti simboliza o teu trabalho, Valdir. Essa daqui é uma autobiografia, assim, né? É uma música chamada Moleque da Rua Preta e uma música que me remete às minhas memórias afetivas mesmo, do bairro onde eu nasci, dos meus amigos ali, de quando eu vivia, morava lá na Rua Preta. E essa música tem duas histórias que eu vou contar rapidamente antes de tocá-la, porque uma eu me lembrei quando você estava falando, né, de quando você estava fora e ia se apresentar e você não dizia que era de Pernambuco, era de Caruaru. E tem uma história que aconteceu comigo na Suíça que foi fantástico, assim. A gente estava fazendo um show e era uma noite brasileira. E nós éramos os primeiros e Lenine fecharia a noite. E aí eu falei, vou assistir o show do Lenine hoje lá na arquibancada. Era um circo, né? Era um circo mesmo, assim. Então, só não tinha um picadeiro, era palco. E aí, quando terminou o show da gente, tal, ficamos por ali. Quando o Lenine foi começar o show dele, aí eu saí, arrodeei e fui para frente, né? Fui lá para as arquibancadas mesmo, assistir o show. E na hora que eu sentei, aproximou-se um casal e a moça falou comigo em português. E disse assim, tinha um momento no show que eu falava em francês e falava de onde eu era e o tipo de música que eu ia cantar, que era um momento da roda de coco que a gente fazia. E aí eu dizia que era de Caruaru, falando em francês, né? E aí, quando ela se aproximou, ela falou comigo em português e disse assim, Valdir Santos, né? Eu falei, sou eu. Ela disse, posso te dar um abraço? Eu falei, porra, tô famoso mesmo, né? Ó, ganhando um abraço aqui, tô famoso. E aí, quando ela me abraçou, cara, ela começou a chorar e disse assim, olha, eu sou de Caruaru, sou do Salgado, tô aqui na Suíça há 25 anos e nunca voltei a Caruaru. Jamais imaginei que um dia escutaria um caruaruense cantando coco, falando em francês e dizendo que é de Caruaru. Então, assim, essa ligação que a gente tem, né? Essa identidade sonora, ela é muito forte, porque ela estava lá há 25 anos, né? Possivelmente falando pouquíssimo em português, nunca tinha voltado a Caruaru, e quando me viu cantando, assim, ela retomou tudo, né? Tudo voltou, assim, veio à tona. A música disparou o gatilho ali de todas as lembranças dela, e, enfim, aquele abraço dela tinha muito mais, ela me dizia muito mais coisas com aquele abraço, né? Do que simplesmente eu sou de Caruaru, tinha muito mais coisa ali. E o outro momento é quando eu terminei de compor essa canção, Moleque da Rua Preta, que eu vou tocar agora, eu apresentei para um amigo, né, que vivia as mesmas experiências ali na época de adolescência, e eu tinha acabado de compor, não lembrava a letra ainda bem decoradinha, estava cantando olhando para o chão, assim, e quando eu levantei os olhos, que encarei ele estava chorando, né? Eu falei, caramba, se não acontecer nada com essa música, já valeu. Moleque da Rua Preta. Sai pra lá, boy, que eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Tô na cabocla, converso com mãe pra não me dar uma pizza que eu fui tomar banho no rio. Tô na cabocla, converso com mãe pra não me dar uma pizza que eu fui tomar banho no rio. O desafio é só pular, mas quem não sabe nadar se perde no currupio. O desafio é só pular, mas quem não sabe nadar se perde no currupio. Deu uma subiu e chame lá. Deu uma subiu e chame lá. Porque tia Judite comprou boneco de barro na feira do São Francisco pra gente brincar. Tia Judite comprou boneco de barro na feira do São Francisco pra gente brincar. Sai pra lá, boy, eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Vamos limpar mato pra ganhar dinheiro.
vamos limpar mato pra ganhar dinheiro. Eu disse, vamos limpar mato pra ganhar dinheiro. Vamos limpar mato pra ganhar. E depois toma cajuína lá na venda de seu França pra turma toda de lá da Avenida Rio de Janeiro. Toma cajuína lá na venda de seu França pra turma toda de lá da Avenida Rio de Janeiro. Pra lá, boy, eu não tenho medo de careta, sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Eu não tenho medo de careta, sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Pra lá, boy, que eu não tenho medo de careta, sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Eu não tenho medo de careta, sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Muito bem, que coisa linda, que coisa linda, porque veja, a gente começa a se perder na vida, Valdir, quando a gente começa a negar nossas origens, né? É verdade. E, por outro lado, a gente começa a se encontrar na vida quando a gente se reencontra com as nossas origens. Esse projeto da Estação Agreste, veja, quando eu fiz 60 anos, eu disse, eu já tinha uma casa de praia, eu já tinha uma casa no sítio, aí bem pertinho de Caruaru, e aí eu disse, não, eu trabalhava muito, tinha quase 50 horários de psicoterapia por semana, eu disse, não, eu vou ficar com 25 horários no meu consultório e não vou trabalhar nem quinta nem sexta. Vou fazer o que eu quiser na quinta e na sexta. Vou trabalhar só segunda, terça e quarta. E aí, claro que eu terminava trabalhando um pouco na quinta e na sexta, porque eu fui chamado para dar uma consultoria lá na Universidade Federal de Uberlândia, depois eu fui dar uma outra consultoria, depois eu fui participar de uma coisa lá em Brasília, mas tudo bem. Mas eu só trabalhava segunda, terça e quarta. Minha mulher disse que eu continuava trabalhando. E aí eu fiz 70. E aí, há 2 anos atrás eu fiz 70. E aí eu disse, mas 70 anos, e eu não fiz nada ainda por Caruaru, né? Aí eu esqueci a minha promessa dos 60 e disse, vou fazer alguma coisa em Caruaru. E resolvi um projeto que eu já tenho aqui em Recife de quase 30 anos, agora está com 27 anos, vai fazer 28 anos. Eu disse, eu vou replicar esse projeto em Caruaru com a minha cara, com a cara de Caruaru. E aí comecei. Aí pronto, aí estou trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Mas estou trabalhando. Então, essa questão de ressignificar a sua origem, Valdir, é absolutamente importante na vida de todos nós. Porque ir em busca da sua raiz, da sua cultura. Tu estava falando de Jacinto, né? Eu estava me lembrando quando Silvério gravou Jacinto. Ele gravou de uma maneira linda. Ele gravou Jacinto com o jeito dele. Mas ele gravou... E Jacinto não pode ser esquecido. E com a chancela de Jacinto, viu? Eu sou testemunha viva. E com a chancela de... Não, ele faz um dueto, inclusive, com o Jacinto em algumas músicas. Na época do projeto do disco, a gente almoçou junto, assim, com o Jacinto Silva na casa dele, uma buchada. Jacinto adorava uma cabeça de bode. Então, a gente almoçou junto. Por isso que eu digo que eu sou uma testemunha viva, porque eu estava lá e presenciei a chancela de Jacinto, dizendo, ó, tem o aval aqui. Silvério é um grande querido amigo, né? É um grande amigo. Pois é, este reconhecimento, você sabe que eu lhe vi uma apresentação do show, você junto com Pablo e com o Edson. O Canção Pernambuco. Pois é. E aí, eu já tinha ido a um show do Pablo, do Almério, numa das idas a Caruaru, e aí meu sobrinho disse, olha, Pablo vai cantar com o Valdir, vai cantar com ele, vamos ver. E aí eu fui ver num restaurante aí da Avenida Agamenon, e foi um show intimista que eu fiquei muito impressionado, porque aí eu disse assim, esta é a nova música caruaruense? Não. Aí eu vi sabendo que vocês estão na estrada há muito tempo. Vocês já têm um trabalho absolutamente reconhecido, mas que é esta questão do resgate, né? Do resgate da história. Eu agora gravei ultimamente 8 lives, com pessoas que participaram da história do cuidado a pessoas que têm problema com drogas, com álcool e com outras drogas. Porque a história ela pode se transmitir pelo papel, quando a pessoa escreve, mas a história mesmo se transmite oralmente. E através das músicas. As músicas nos trazem e nos levam, né? Quer dizer, algumas músicas, quando eu ouço, eu me lembro exatamente do momento que eu ouvi pela primeira vez.
eu me lembro de eu entrando no pátio do forró e num show de Flávio José, ele cantando Tareca e Mariola. Eu disse, mas Flávio José, que eu saiba, é de Monteiro, não é? Mas ele tá... Aí depois eu fiquei sabendo que eu não conhecia Petrúcio, não é? Eu não conhecia a história de Petrúcio. Eu acho Tareca e Mariola uma grande homenagem a Caruaru, não é? Como Sim, o sem Sampa dúvida. de Caetano é uma homenagem lá a São Paulo. Como essa Sim. sua música de Moleque da Rua Preta é a imagem da Rua Preta, a Rua Rio de Janeiro, que eu mesmo não tendo morado lá, eu sei onde é que é a Rua Rio de Janeiro. Então, me fala um pouco mais sobre isso. E como é que é você no seu trabalho lá na TV Asa Branca e no trabalho que tu já fazes há 17 anos? Como é que é? Também tá há 17 anos no ar, fazendo um trabalho cultural. Pois é, o trabalho na TV, nós temos a honra de dizer que somos o quadro mais antigo entre todas as afiliadas Globo do Brasil, apresentado pelo mesmo apresentador, né? Não somos o quadro mais antigo, mas com o mesmo apresentador, nós somos o quadro mais antigo entre todas as afiliadas Globo do Brasil. E é um quadro semanal, né, que vai ao ar no Jornal de Meio-Dia, no sábado, e eu entrevisto outros artistas, né? Então, já entrevistei lá Xangai, dos forrozeiros, acho que todos, Petrúcio Amorim, Santana, Maciel Melo, Silvério, Erison Porto, Pablo Patriota, enfim, todos. E tem uma coisa que é bem bacana nesse quadro, que é o seguinte, eu já entrevistei João Bosco, Ivan Lins, Dominguinhos, e entrevisto os meninos que começaram a tocar violão ontem, né? Então, os meninos estão no espaço onde já estiveram esses mestres aí, né? Alguns desses que eu citei. Então, esse espaço é muito bacana. É um espaço super concorrido, porque a TV ela vai para mais de 100 cidades, né? São 108 cidades, chega em algumas da Paraíba. E, para você ter ideia, a gente recebe por semana 30, 40 indicações de artistas do estado todo e alguns até de fora do estado que querem participar para um programa semanal. Então, são 120, pelo menos, por mês, para a gente escolher 4, né? Mas a gente está aí nesse espaço, né? É uma pena que desde março a gente parou, né? Quando parou tudo com a pandemia, a gente parou de gravar e talvez volte em janeiro, não sei, a gente ainda não tem uma perspectiva de volta. Então esse trabalho já dura. Só que eu vim do rádio, né? Eu fui convidado para a TV porque eu já vim do rádio. Eu trabalhava na Rádio Liberdade aqui de Caruaru e apresentava 2 programas, um de madrugada, que era o Forró em Caruaru, das 4 às 6 da manhã, e apresentava a Aquarela Nordestina, o Correio Nordestino também à tarde, que durante muitos anos foi apresentado por Ivan Bulhões, depois ele voltou, eu tirei férias dele, tirei férias de Coroné Caruá, então eu tive uma escola fantástica que foi o rádio, né? Depois fui para a Rádio Globo, trabalhei 3 ou 4 anos na Globo FM, apresentava um programa de forró também. Então, a minha trajetória com a imprensa foi essa. Durante um tempo, escrevi uma coluna sobre cultura no Jornal Extra daqui de Caruaru, quando o extinto Jornal Extra. A minha trajetória com a imprensa foi essa. E a minha história com a música, depois da musicoterapia, Valdo, ela tomou um olhar bem diferente, porque foi o primeiro lugar onde eu vi que música pode fazer mal. Então, quando eu escutei isso, eu peguei logo uma briga na primeira aula, né? Assim, como é que é isso? Música pode fazer mal? Como é que é isso, tal? E aí, quando a gente se aprofunda no estudo, né, realmente da musicoterapia, tem coisas que são maravilhosas. Por exemplo, quando você me traz esse relato aí de você chegando no pátio e você tem essa lembrança, né, cientificamente é comprovado que o que a gente vai levar para a nossa velhice é o que a gente ouviu entre os 15 e os 25 anos de idade. Assim, a gente vai lembrar com toda clareza. E aí eu fiz uma experiência com a minha mãe. A minha mãe tem 84 anos e eu fiz uma experiência com ela. Pesquisei, descobri um site na internet que ele mostra ano após ano, as principais músicas que eram tocadas no rádio em cada época, né? E aí eu fui entre 1951 e 1961, que era o período onde ela tinha entre 15 e os 25. E consegui baixar muita música. Detalhe, tem que ser a versão original, né? Não pode ser Roberta Miranda cantando Dalva de Oliveira. Tem que ser a versão original. E aí eu fiz uma experiência e cheguei um dia, a gente estava na casa de minha irmã em Recife, e eu falei, mãe, escuta isso aqui. E aí botei numa playlist no telefone, botei para tocar.
A primeira introdução, Evaldo, incrível, incrível. Assim, a primeira introdução, ela já me disse nome da música, quem era a cantora, e já foi me contando uma história. Ah, eu e seu pai, a gente escutava isso na casa de um compadre da gente e tal, tal, tal. Quando a música começou, quando a parte vocal, né, a letra da música começou, ela cantou a música inteira, sem titubear na letra, assim. Ela recordou a letra inteira. Eu fiquei impressionado, né? Falei, caramba, não, essa talvez fosse uma música que ela realmente conhecia, vamos esperar. Cara, música após música, ela ia contando histórias e a memória dela dava sabe, parece que clareava. E lá também, nesses estudos de musicoterapia, foi onde eu escutei a primeira vez falar sobre, aí vem do Reino Unido, né, um camarada chamado Raymond MacDonald, que ele fala sobre música saudável. Então, quando eu digo que existe música saudável, pressupõe-se que existe uma música que não é saudável, né? E aí a gente vai para o que, né, é onde eu escutei que a música pode fazer mal. Quando a gente realmente escuta algo que não é interessante para a gente, e quando a gente vai para essa questão do social, aí isso pega muito mais, né? Porque eu passei a questionar por que eu escuto música, para que eu escuto música, como eu escuto música e que música eu escuto, né? Eu tinha parado pouco para... eu tinha meu gosto musical, assim, tinha as coisas que eu gosto, tem as coisas que eu verdadeiramente não gosto, mas eu nunca tinha parado para me questionar. Assim, eu sempre questionei os outros. Ah, por que é que você escuta isso? Mas eu mesmo, eu nunca tinha feito essas perguntas a mim. E eu fui me fazer essa pergunta, né? Por que é que eu escuto essa música? Pô, quando eu escuto essa música, né, de repente essa música aqui me dá vontade de tomar vinho, me dá vontade de tomar cerveja. Será que essa música está me fazendo bem mesmo? Né? Então eu comecei a questionar e fazer esses questionamentos, né, sobre isso. Se existe uma música que é tida como saudável, então pressupõe-se essa música que não é saudável. E que música é essa? E nos últimos anos a gente vê aqui, por exemplo, São João de Caruaru. Nunca se viu na história eu toco há 30 anos no São João do Caruaru, né? Eu estou com 50 anos agora, e nunca se viu na história do São João do Caruaru um número tão grande de adolescentes, sobretudo mulheres, pelo chão, assim, embriagadas, né? Então, o tipo de música que é oferecido faz parte disso aí também, né? Então, verdadeiramente existe uma música que não é saudável. Aqui eu não estou tratando se a música é boa, se a música é ruim, se o cantor é bom, se o cantor é ruim. Não. Mas verdadeiramente existe. E a música influencia muito mais do que a gente imagina, né? A questão sonora, assim, a gente tem, né? Existe um grande estudioso da música que, em 1954, Victor Zucker Kendall, ele já dizia que nós somos música, a musicalidade é intrínseca, né, ao homem. Então, todo mundo tem, né? Alguns despertam para a música e viram músicos, outros não, mas todo mundo tem a musicalidade. Então, se a gente pegar aqui no pulso, nesse momento, a gente vai ter ritmo, aí vai ter uma pulsação. Isso é músico, né? Isso é musicalidade, isso é musical. A gente tem uma pulsação. O bater do coração é uma pulsação também. E a música tem um elemento pulso, né? Então, a gente tem tudo isso. Se a gente fala, olha, eu tenho uma vida de harmonia, harmonia é um dos elementos da música, né? Então, quando você tem uma vida harmonizada, na música, quando a gente harmoniza bem, a música é muito mais rica, né? Então, quando a gente tem melodia, a gente tem também, né, as questões emotivas, elas passam pela melodia. Quando você está numa melodia lá para baixo, você está emocionalmente, você está afundado, ou quando você altera a melodia, quando você faz uma melodia, né? E aí eu descobri também uma coisa muito interessante, assim, que essa foi uma descoberta mágica, que não existe uma farmacopeia musical, né? A música que me faz bem pode não fazer bem para o outro, né? E música clássica, que todo mundo diz que tranquiliza, eu fico nervoso pra caramba quando eu escuto música clássica. O rock and roll pesado me tranquiliza muito mais, né? Então isso foram descobertas muito bacanas nos estudos de musicoterapia, né? Não, ouvi não. Não. Para que você fale um pouco da sua atividade de musicoterapeuta, do consultório, como é que isso acontece? Ah, tá certo. Isso fica um pouco escondido atrás do artista, né? Mas fala um pouco. Sem dúvida. Sem dúvida. Existe uma coisa que foi... Eu acho que uma das principais lutas minha foi separar o músico e descobrir o terapeuta, né? Porque com a musicoterapia, feito eu falei, a gente trabalha com experiências musicais. Então, para mim, não importa a música que o paciente me traz, né? O meu gosto musical, ele não importa.
se a música que vai ajudar o meu paciente ali a sair de um determinado estado que a gente está querendo que ele saia, ou, enfim, eu trabalho com crianças, né? E, então, eu trabalho com crianças com síndromes raras, crianças com TEA, crianças com paralisia cerebral. E eu tenho um grande professor aqui em casa, né? Um dos nossos filhos, ele tem paralisia cerebral e tem diagnóstico de autismo como comorbidade e tem 8 anos de idade, então ele é meu grande professor. E quando eu levo isso, as experiências que eu tenho dentro de casa, quando eu levo isso para o consultório, eu acho que a gente tem um resultado muito rico, porque eu observo como as coisas acontecem aqui e tenho um olhar muito atento dentro do consultório para o que é que cada um deles me traz, sabe? E eu tenho percebido muito o seguinte, Evaldo, às vezes o paciente não é nem a criança que está comigo, sabe? Às vezes o paciente fica lá fora, é a mãe ou é o pai. E aí eu estou me especializando nessa área aí de musicoterapia centrada na família, né? Então eu tenho começado a puxar os pais para o setting mesmo, trazendo para a sala e em algum momento eles estão fazendo música junto. E é muito engraçado como isso, sabe, como o voltar a brincar, o brincar musical, o fazer musical brincando, como isso revela a rigidez do adulto, como os adultos são tão rígidos, né? Então eu brinco muito com as crianças no chão, né? Então, seja uma simples dificuldade de escrita, e eu vou brincar de carrinho com eles no chão para trabalhar ali a motricidade fina, ou seja algo muito mais sério, né? Uma criança com TEA, um autista severo, né? Então eu trabalho com eles muito nessa perspectiva, de uma perspectiva muito naturalista, muito de brincadeira, muito no chão e muito atento ao que eles me trazem. Então eu digo sempre que tudo parte disso. Eles me trazem, eles é que me dão o caminho que eu vou seguir. Então eu uso técnicas da musicoterapia, mas o chão ali, quem vai me dando são eles, e eu vou desenvolvendo o trabalho e o planejamento que vou fazer ali para o atendimento com esse olhar, sabe? Eu acho que o ser menino na Rua Preta me ajuda muito nisso. Pois é, você sabe que é muito legal o que eu estava ali ouvindo falar, porque eu tenho falado muito sobre isso. Hoje, no dia de quarta-feira, de 7 às 8, a gente faz a reunião com família lá do nosso espaço, não é? E a gente diz que, do mesmo jeito que a gente acolhe as pessoas que estão evidenciando mais sofrimento, a gente acolhe a família também, que também está em sofrimento. E eu nem quero entrar na coisa teórica de se a família adoece o paciente ou o paciente, pela gravidade, adoece a família. Não, eu não quero entrar nisso, porque eu acho que os dois estão adoecidos, os dois lados. Então, eu tenho que ser um colo para os dois, para a família e para o paciente. Então, nesse espaço de acolhimento, a gente tem que ter exatamente a capacidade de poder entender e, principalmente, tirar o elemento culpa do processo. Né? Quer dizer, por que meu filho nasceu assim? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu fiz demais? Esta ideia da responsabilidade, essa ideia da culpa, faz com que as pessoas, às vezes, não consigam ver que o essencial está exatamente no brincar. O Winnicott dizia isso. Quando ele falava sobre o brincar e a realidade, ele dizia isso, que a criança está sempre brincando. E a criança está sempre brincando com alguma coisa que produza som. Tu tem toda a razão. Não é? Eu recebi um videozinho essa semana que eu achei fantástico. Você tem, parece com uma experiência no Reino Unido, me parece. É uma sala dividida em 2 espaços. No espaço tem um menino com Down e brinquedos. No outro espaço tem só os brinquedos. Quando você coloca para entrar nesse espaço, que tem essa sala que é dividida, feita uma cabanazinha assim, os meninos acima de 6 anos, 7 anos, eles não vão para o lado que tem um menino com Down, eles vão brincar sozinho no outro. Mas se você bota um menino de 3, 4 anos, todos, não é assim, a maioria não, todos vão para o espaço que o menino com Down vai. Porque aí o cara diz lindamente assim, eles não aprenderam ainda o que é a questão do preconceito, eles não aprenderam a excluir. Excluir e preconceito se aprende, não se nasce com ele. Os meninos com 3, 4 anos vão brincar, e vão brincar com um chocalho, vão brincar com alguma coisa, quer dizer, e se a gente puder reconhecer o quanto a gente tem de preconceito com o diferente, o nosso desafio de entender o diferente, né? Quer dizer,
eu costumo dizer que toda terapia é um encontro. E é um encontro de semelhantes. Por mais que a posição esteja diferente, é um encontro de semelhantes. É um encontro no chão. Né? Hoje se fala muito no setting terapêutico não formal. Práticas clínicas em espaços abertos. Práticas clínicas na rua. Práticas clínicas dentro de instituição. As práticas clínicas acontecem em qualquer espaço. E isso é fundamental quando você diz assim, eu tenho que sentar e eu tenho que jogar e eu tenho que fazer um som com eles, porque eles entendem. E eu acho que isso é fantástico, porque a gente aprende nos livros, tem isso nos livros também, mas a gente aprende vivendo. A gente aprende vivendo. A gente aprende vivendo que quando bate um bombo, quando toca um chocalho, quando pega um sino, quando pega qualquer outro objeto que produza som, você vai estar se comunicando. E isso deve ser a tua prática, isso deve ser uma coisa massa. Eu acho que do mesmo jeito que a arte-terapia é uma ciência, a musicoterapia é uma outra ciência e que não é coadjuvante. Não é assim, a musicoterapia é uma ciência que ajuda... Não. A musicoterapia, ela começa e termina na musicoterapia. Ela não precisa ser outra coisa, ser musicoterapia e psicoterapia. Não. A musicoterapia, ela se encerra e ela começa no processo da musicoterapia. Não precisamos misturar as coisas. Pois é, eu concordo com você. E eu acho que tem questões assim que são fantásticas. Assim. A tua fala é maravilhosa, porque quando o dia a dia da gente, você está falando aí, eu estou vendo meu dia a dia aqui, né? Eu estou vendo meu dia a dia, você tá, as suas falas, e eu estou vendo, falo, caramba, me lembrei disso aqui, né? Então, assim, eu vejo aqui no Brasil ainda é muito difícil, né? A questão da musicoterapia no Brasil, ela está... Né? Chegou no Brasil só no início dos anos 70, então, relativamente, 50 anos, né? São pouquíssimos. Por exemplo, até o ano passado, nós só tínhamos 17 musicoterapeutas aqui em Pernambuco, para o estado todo. Né? Então, na minha turma se formaram 25. Então, já esse ano chegaram mais 25. Tem uma outra turma em formação que conclui no próximo ano, serão mais 20. Então, em 2 anos, imagine o pulo, né? Esse salto que a musicoterapia deu aqui em Pernambuco. E no Brasil inteiro ela começa a ter uma junção maravilhosa, porque profissionais de todo o Brasil começam se conhecendo e com o advento essa questão da pandemia, ela tem muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa, né? Para quem estava atento e para quem pôde aproveitar, para quem teve um olhar diferente, teve muita coisa interessante. Por exemplo, no dia do musicoterapeuta, o dia em que se comemora o dia do musicoterapeuta no Brasil, que é 15 de setembro, a UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, promoveu uma palestra com um dos maiores nomes assim, da musicoterapia, que é um norueguês chamado Ivan Rude, e ele acabou de lançar um livro chamado A Musicoterapia, a Música como Imunogênese Cultural. E é fantástico, porque ele vem do social, ele é musicólogo e trabalha muito na área social, com a musicoterapia comunitária. E no Reino Unido eles têm uma coisa muito diferente. Eles têm o profissional musicoterapeuta, eles têm o músico da saúde, né? Ele trabalha no Reino Unido e na Noruega. E tem também o músico comunitário. Então, lá a consciência é bem maior, né? Assim, o conhecimento, eles já atuam há muito mais tempo. E o paciente ele pode escolher qual é o profissional que ele quer ser atendido. Se ele quer ser atendido algo mais profundo, ele vai para um musicoterapeuta. Se ele quer, eu acho que eu consigo me autorregular aqui, acho que eu consigo me curar aqui só tocando mesmo, né? Uma autoterapia aqui, eu pego meu violão e toco algumas canções que vão me tirar de um estado que eu estava ali de tristeza, sei lá, e de repente eu toco uma canção aqui que eu me lembro, que me leva muito para cima e já saí, já mudei, né? O lugar onde eu estava. Então, aqui no Brasil isso começa, quando ele trouxe essa fala, foi muito engraçado, porque foi um choque, né, com os musicoterapeutas, porque eu passei 2 anos na faculdade escutando assim, musicoterapia só com musicoterapeuta, né, como se a música fosse uma exclusividade do musicoterapeuta. Uma propriedade de alguém. Exatamente, né? Então, isso assim, foi uma coisa muito interessante, foi um paradigma que eu acabei quebrando quando eu assisti a palestra do Ivan Rude, e eu falei, caramba, esse cara tá cheio de razão, porque, coincidentemente ou não, eu vinha dessas áreas, né? Eu comecei na área social, com a música, e vendo o que a música fazia na vida, o que fez na vida daqueles garotos,
passei pela área da saúde como voluntário, tocando com um grupo, que era um projeto chamado Música e Poesia Alimentos da Alma, e a gente tocava quinzenalmente nos hospitais de Caruaru. Todo sábado fazia um giro e tocava em um hospital e em uma policlínica. Passei por esse também. Fui professor de música em sala de aula na escola, então passei pela área da educação. E depois vi isso acontecer dentro da minha casa, porque Miguel, que é essa figurinha com paralisia cerebral, os prognósticos não eram muito bonitos, não, assim, não era algo muito animador, né? Talvez Miguel nem nascesse vivo, né? E depois, assim, ó, se nascer, já vai ser direto para hemodiálise. Enfim, era uma coisa atrás da outra, de muita, né? E quando ele chegou, assim, ó, vai ser um vegetal aí, vai ficar na cama. E foi a música que tirou esse cara da cama, foi a música que fez esse cara, né, desenvolver um vocabulário fantástico, uma compreensão maior. Hoje, depois de 2 anos trabalhando com ele, já aí com conhecimento mesmo científico, né, com a propriedade da musicoterapia, de poder trazer isso para ele, a gente começou percebendo como cognitivamente ele deu um salto incrível, né? Antes ele repetia o que a gente perguntava: você quer feijão? E ele repetia: quer feijão? Então, ele hoje diz tranquilamente: eu quero feijão, eu tô com fome, eu quero passear. Então, isso foi uma conquista que, para muita gente, pode ser algo muito simples, né? Sair do quer para eu quero algo, né? Mas isso foi um trabalho ao longo de 2 anos, assim, um trabalho duro ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ele consegue, hoje ele consegue, né, se colocar. Quando ele não quer estar numa terapia, ele diz imediatamente: eu quero ir para casa. Então, isso é maravilhoso, né? E a gente vê isso todo dia aqui em casa, assim, como ele avança e como ele adora música, ele é super afinado, então ele adora, né? Pelas questões motoras, ele não consegue tocar um violão, por exemplo, mas os instrumentos de percussão, ele manda brasa aqui, né? Então, eu acho que essa riqueza de ter em casa, sabe, essa figura que me dá aula todo dia, eu acho que a empatia ela se torna um processo muito natural na minha vida, e o olhar que eu tenho para os pacientes, ele acaba sendo um olhar, tem o olhar do terapeuta, claro, mas tem, sobretudo, o olhar do ser humano Valdir, sabe, Evaldo? Eu acho que parte disso, o primeiro ponto, assim, né? Porque você sabe, Valdir, que aquele que requer cuidados completos e totais, como o Miguel já requereu em algum momento e ainda continua requerendo mais do que a maioria, cria uma ligação absolutamente diferente com os pais, sabe? Uma ligação diferente. E não é melhor nem pior do que os outros filhos. É uma ligação diferente. Diferente. Porque o nível de dependência, o nível de exigência da atenção do pai e da mãe é de tal ordem que há uma mistura do sentimento entre o filho e o pai, entre o filho e a mãe. Então, neste sentido, este desafio de cuidar daquele que precisa de cuidados extensivos é um desafio que vai buscar força lá dentro do nosso psiquismo, naquelas regiões mais escondidas de dentro da gente. E como você está dizendo, e o que eu quero é uma evolução tão tremenda que faz com que você tenha exatamente a dimensão do que você está falando quando você me comunica. Valdir, foi uma delícia, porque eu entendi que o Instagram tem um limite de 1 hora. Pois ele vai foi isso que me disseram. Então, eu estava aqui controlando o tempo. E eu queria te agradecer muitíssimo pela oportunidade que eu tive de conversar contigo. Quero que alguém me ensine como é que eu deixo isso gravado, se naturalmente já fica gravado, ou eu tenho que tocar quando você terminar aí, quando encerrar o vídeo, ele vai perguntar a você se você quer salvar o vídeo aí. Você salva aí, fica gravado aí. Então, tu se despede da gente com alguma música? Vamos lá, eu vou me despedir com uma música que não é minha, mas eu adoraria que tivesse sido. Eu tenho inveja danada desse cabra. E a Cioli Neto, eu acho que ela é propícia sempre. Ela diz assim: a Cioli é ótima, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não,
Amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Obrigado, Evaldo. Obrigado. Um abraço grande, um abraço muito grande. Foi uma honra que esses nossos encontros Saúde Mental, Arte e Cultura começassem com você. Uma honra muito grande. Muito obrigado por ter aceito. Foi um prazer grande conversar com você. Estou por aqui, precisando e eu podendo. Tamo junto. Um abraço grande, irmão. Abraço, Evaldo.